Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar só do regime fechado. No artigo 33, na aula do artigo 33, nós falamos das espécies de regime. E hoje nós vamos focar, o artigo 34 traz aí todas as características do regime fechado. O artigo 34 traz a seguinte redação: o condenado será submetido no início do cumprimento da pena ao exame criminológico de classificação para individualização da pena. É interessante porque o que traz de interessante nessa redação? É o chamado exame criminológico. O sujeito realmente, ao iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, nós estamos falando do regime fechado, lembrando que o regime fechado ele é fixado para as penas de reclusão, e essas penas elas são superiores a 8 anos, então o sujeito tem que ser condenado a uma pena superior a 8 anos de reclusão para iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, ou, se ele for reincidente, e ele recebeu uma pena de 6 anos, ele vai para o regime mais severo. Então, em vez de ele ir para o semiaberto, ele vai para o fechado. E aqui é interessante que para o cumprimento de pena, o sujeito ele tem que ser submetido a um exame criminológico. Professor, o que é esse exame criminológico? É um exame onde vai se apurar as características daquele condenado. Por quê? Porque o ideal, eu estou falando o ideal, o que está previsto na lei é a regra da individualização da pena. Nós temos um princípio constitucional chamado de individualização da pena, e para isso o sujeito também tem que ter uma individualização na execução da pena. Então, se o sujeito é voltado para crimes violentos, ele vai cumprir pena com pessoas que têm um perfil psicológico a ele. E não misturar condenados com perfis não violentos com violentos. O ideal é que o exame criminológico sirva como uma peneira para separar todos os tipos de criminosos. E aí, outro ponto interessante: o condenado fica sujeito ao trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno. Muitas pessoas acabam confundindo e acabam falando algum tipo de besteira. Por quê? Porque é obrigatório o trabalho dentro dos presídios. E no regime fechado, que nós sabemos que o regime fechado são cumpridos nas penitenciárias de grande e média segurança, ali o sujeito tem que trabalhar durante o dia. Mas, professor, a pena é privativa de liberdade e não pena de trabalhos forçados. Exato. Por isso que quando o trabalho é uma forma dele poder executar a pena, é uma forma dele poder ter benefícios na aplicação da pena, é uma forma de convívio dentro do presídio. Inclusive, se o sujeito se recusar a trabalhar dentro de um presídio, ele pode muito bem ser punido com uma falta grave e constantemente a pena tende a ser um pouco mais alongada, porque o trabalho é obrigatório. Professor, e onde que será feito esse trabalho? Será dentro do estabelecimento. A regra é que o trabalho tem que ser feito dentro do estabelecimento prisional. Eu vou falar dentro da minha experiência quando atuei da vara de execuções penais. Lá dentro do presídio tem o trabalho com relação ao próprio trabalho interno, onde é os chamados presos de cela livre, onde ele tem a facilidade de andar dentro do presídio, ajudando com relação a algumas tarefas administrativas do presídio. Tem a questão do trabalho que envolve o artesanato, a questão que envolve
a própria leitura de livros ou a questão do estudo são formas que a lei amplia o conceito de trabalho. Então, o importante é manter o reeducando sempre fazendo algo dentro do regime fechado. O que não se pode tolerar é o reeducando sem fazer nada, porque se o reeducando ficar no regime fechado sem fazer nada, ele vai ficar pensando 25 horas por dia como fugir, não é nem 24, é 25 horas, como que ele vai fazer para fugir daquele estabelecimento. E detalhe, hein? Todo mundo, 99,9%, querem trabalho dentro dos presídios, tá? Não fique imaginando, não tem aquele preconceito de que o sujeito ele é preso e não quer trabalhar dentro do presídio. Sim, ele quer trabalhar, porque tem uma série de benefícios. E o ponto interessante é que o trabalho externo é admissível. Nós vamos ver que isso cai muito em prova, né? O preso no regime fechado, ele pode trabalhar fora do presídio? Pode, desde que seja em serviços ou obras públicas. Então, é basicamente esse o artigo que nós vamos estudar hoje. Vocês já fizeram algumas anotações básicas, então vamos aí a aprofundar ele. Primeiro, então, o sujeito vai cumprir numa penitenciária. O regime fechado, então, serve para cumprimento de pena em penitenciárias. Voltando, que tratam de presos em que foram condenados com a pena de reclusão. O que costuma se cair nas provas de concurso que todo mundo erra? Segundo a nossa legislação, a LEP, a Lei de Execução Penal, o sujeito que cumpre pena em regime fechado, ele tem direito a uma cela individual, tá? Professor, eu nunca vi isso. Todo mundo fica dentro de uma cela superlotada. Sim, exato. Mas segundo a nossa legislação, uma cela tem que ter um ambiente salubre, com areação, insolação, condicionamento térmico adequado à existência humana. O mínimo necessário de dignidade, uma área mínima de 6 metros quadrados, né? Aí você vai falar assim, professor, isso cai na prova? Isso cai na prova. O examinador ele vem para levar ao erro. Como assim levar você ao erro? O examinador ele vai pegar e vai fazer com que você fique só na questão popular, só no conceito popular. Por quê? Porque a gente vê cela superlotada, você vê que o Estado não faz nada e, consequentemente, isso vai acontecendo com frequência. E você acha que está na lei a regra de que as celas podem ter vários presos. Não. Aqui a lei deixa bem clara que a cela é individual, ela tem que ter, deveria ser assim, tá? É importante também deixar claro que o sistema prisional federal, ele obedece muito bem essas regras, tá? Os presídios federais, eles tendem sempre obedecendo essa regra, essa metragem, a questão de todos os requisitos básicos. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer um presídio federal, conhecer um presídio estadual, você vai ver que existe uma diferença gigantesca em termos de estrutura. Como eu falei para vocês, o sujeito que iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, ele tem que se passar por exame criminológico, é um exame de classificação. Professor, quem faz esse exame criminológico? Quem faz esse exame criminológico, segundo o artigo 6º da LEP, é realizado, então, pela Comissão Técnica de Classificação. É uma comissão que é composta por vários técnicos, vários especialistas, aonde ele vai elaborar um programa para dizer como que deve se respeitar as características individuais daquele sujeito. Deveria ser assim, volta a falar, deveria ser assim, tá? Infelizmente hoje, na prática, nós temos a seguinte situação, o sujeito passa por esse exame criminológico
e depois ele fala: eu sou do Comando Vermelho, eu sou do PCC, eu sou da família do Norte. Então acaba aí, dentro de uma segurança do presídio, acabam indicando, né, o condenado a ficar nos pavilhões onde são comandados pelas facções criminosas. Infelizmente, acaba acontecendo essa situação, né? Como eu falei para vocês, o trabalho ele faz parte, é obrigatório. Inclusive, houve uma época em que, quando o presídio não oferecia o trabalho ao condenado, pela sua omissão, o que era aceito pela jurisprudência? Bem, se o Estado não fez a parte dele, que era fornecer o trabalho dentro dos presídios, o preso não pode ser prejudicado, já que o trabalho é obrigatório dentro do presídio. Então, é como se vamos declarar aqueles dias que ele não trabalhou como que ele tivesse trabalhado, até que o Estado faça alguma coisa. E aí percebeu que isso também não adiantou. Então, hoje é proibida a remissão ficta. O que é remissão ficta? A remissão ficta é aquela em que o presídio não oferece o trabalho ao preso e aí você vai fazer o desconto da pena como se ele tivesse trabalhado. Isso é proibido, tá bom? Então, deixar bem claro que o trabalho é de acordo com as aptidões do condenado. E esse conceito de trabalho, ele é ampliado pelo estudo, tá? O estudo ou leitura de livros para que se possa ampliar. Até leitura de Bíblia tem se enquadrado nesse conceito amplo de trabalho que engloba estudo. O trabalho externo é perfeitamente possível, como eu falei para vocês, mas em obras e serviços públicos, tá? Ou pelos órgãos da administração, direta ou indireta, ou até em entidades privadas. A LEP amplia para entidades privadas também, mas não é qualquer situação, não é qualquer quantidade de presos. Por exemplo, na época da Copa do Mundo, foram-se utilizados muitos presos do regime fechado para trabalhar na construção dos estádios. Mas olha só, o limite máximo de número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Isso significa que, sim, nós devemos ressocializar eles, mas eles não podem também tirar o emprego de quem está aqui fora. Então, existe um limite de 10%. Até porque a mão de obra de um preso, apesar de dar uma dor de cabeça muito grande, é uma mão de obra mais barata do que aquele que tem carteira assinada. Caberá ao órgão da administração, entidade ou empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Não é o Estado que paga, mas sim ao órgão da administração ou, enfim, aquela pessoa jurídica que está com a concessão de efetuar este pagamento. E o detalhe muito importante é que quando se trata de obras públicas, isso cai muito em prova. Obras públicas, o trabalho externo é obrigatório. Se ele for escolhido, ele vai ter que trabalhar obrigatoriamente. Enquanto que a entidade privada depende do consentimento do preso. Então, pode-se trabalhar em entidade privada, segundo a lei de execução penal, mas tem que ter o consentimento do preso. Aí a pergunta que despenca nas provas de concurso público e acaba acontecendo o quê? O maior erro. Por quê? Quem que autoriza o trabalho externo? Aí todo mundo pensa, é o juiz. É o juiz que autoriza o preso ao trabalho externo. E aí o artigo 37 da Lei de Execução Penal diz o seguinte: é o diretor do estabelecimento prisional. É o diretor do estabelecimento prisional que dará autorização para o trabalho externo. E está lá, ó.
A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção de estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento de 1/6 da pena. Então percebam que tem vários requisitos. Para você trabalhar de forma externa, você tem que ter cumprido no mínimo 1/6 da pena e ter autorização do diretor do presídio. Ele vai ter direito a um salário mínimo? O preso vai ter direito a esse salário mínimo? O preso vai ser remunerado não podendo ser inferior a 3/4 de um salário mínimo. Pode ser um salário mínimo, mas não pode ser, e pode ser também inferior a um salário mínimo, mas não inferior a 3/4 de um salário mínimo. Professor, então o senhor está dizendo que o sujeito ele é remunerado, tem uma remuneração menor, pode ter uma remuneração menor do que quem está fora, sim. E o que acontece? Essa remuneração que ele receber vai ser depositada. E vai ser depositado, e o que vai acontecer? Vai servir de pagamento de indenização, caso ele tenha sido condenado por alguma questão de indenização, ele vai ter que reparar, para assistência à família dele, para as despesas pessoais dele dentro do presídio. Às vezes há situações em que ele tem umas despesas pessoais dentro do presídio, e para o ressarcimento do Estado. Então vamos imaginar que de repente ele foi condenado ao ressarcimento, alguma coisa, vamos supor que é um crime contra a administração pública, e ele tem que ressarcir a administração pública, tá? Então é muito importante isso. E aí o dinheiro vai ficar guardado, ele fica lá. Ele tem o direito de utilizar esse dinheiro durante a execução da pena, e se ele não utilizar, ele vai ser guardado na caderneta de poupança, tá? E vai ser entregue a ele quando ele tiver posto em liberdade. Por isso que é muito bacana o trabalho, porque o sujeito trabalhando, recebendo por isso, ele vai necessariamente ter um dinheiro para que ele possa, quando sair, não sair com uma mão na frente e outra atrás, ele poder recomeçar a vida dele. Deixando bem claro que essa remuneração está ligado a esse trabalho externo e não o trabalho interno dentro do presídio. Professor, mas o trabalho interno dentro do presídio pode ser remunerado? Sim, pode ser remunerado, mas aí tem que ver como que vai ser a remuneração disso. Por exemplo, se ele fizer tapetes, bolas, e aí essas bolas e tapetes são entregues para algum tipo de empresa, também poderá ser aplicado o dinheiro. Professor, e ele não quer trabalhar. Ele falou, não, eu vou ficar aqui no presídio e não quero trabalhar. Vai ser considerado uma falta grave. Agora, se ele não conseguir trabalhar, é diferente. Se ele não tiver a aptidão do trabalho, aí é uma situação. Aqui é quando ele tem a aptidão do trabalho, mas a recusa dele é injustificada. Professor, o sujeito foi condenado. Onde que ele cumpre pena? Onde ele cometeu o crime. Tirem aquela ideia de que o sujeito vai cumprir pena próximo ao local da família. Tire essa ideia. A regra é, se ele cometeu e foi condenado por um crime em Cuiabá, ele vai cumprir a pena em Cuiabá. Ah, mas a família dele mora no Pará. Ele vai cumprir em Cuiabá. Tem como ele ser transferido para o Pará? Tem. O juiz tem que aceitar lá. O juiz tem que aceitar lá. Ah, mas ele tem o direito de ser transferido para só se tiver vaga e o juiz aceitar. Na prática, gente, é muito difícil um estado aceitar preso. Só se houver uma troca de presos, né? Então é muito comum, quando eu faço as minhas vistorias dentro do presídio, os presos chegarem e falarem assim, doutor, eu quero ir para minha cidade, eu quero ir para o meu estado. Aí eu falo assim, a resposta que eu dou, fala com o seu advogado, fala com o seu defensor, para ver se consegue alguém para fazer a troca, a permuta. Porque aí dá para fazer. Agora, fazer com que eu mande para lá, eu preciso da autorização do juiz de lá.
Então, a regra do cumprimento de pena é onde ele cometeu o crime. Vamos aqui. Prova para delegado da Polícia Federal. Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Até aí tudo bem, porque de 7 anos e 6 meses de reclusão está dentro do que é o semiaberto. Todavia, na cidade onde ele se encontra, só há estabelecimento prisional adequado para a execução de pena em regime fechado. Olha que interessante. O sujeito foi condenado ao regime... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral, artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Laconcursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. A detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Laconcurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique like.